Paz, Senhor, meus amados, estamos aqui com mais um projeto, estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, no capítulo 12. Lembrando que nós estamos aqui no patrocínio de Sérgio Medeiros, foto e vídeo, nos dando assistência semanal, toda quinta-feira. Amém? E hoje nós vamos falar sobre Natã, profeta Natã, repreendendo Davi. Poderíamos dar um outro título também para este capítulo. Poderíamos dar o título de O Pecado e as Suas Consequências. Então, o capítulo começa assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. Vamos lembrar que no capítulo anterior, Davi pecou em adultério com Batseba, depois mandou matar o esposo dela, o soldado Urias. E aí agora Deus vai cobrar de Davi esse pecado. E o Senhor envia Natã, o profeta, para falar com Davi. E aí, apresentando-se ele a Davi, Natã vai dizer para Davi o seguinte: não vai repreendê-lo diretamente, porque ele é um rei, Davi é rei. E Natã então vai contar uma história, vamos dizer, uma parábola. E ele começa contando o seguinte: havia numa cidade dois homens. Um homem era rico, o outro homem era pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e muitas vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara, que criou. E essa cordeira cresceu com ele, cresceu com seus filhos e comia, inclusive, ali com eles, bebia com eles, dormia no meio deles. E essa cordeirinha, que foi crescendo no meio da família, ela a tinha como uma filha, passou a ser um animal doméstico, familiar. Versículo 4. E quando chegou um viajante ali naquela região, o homem rico da parábola deixou este tomar das suas ovelhas, que ele tinha muitas ovelhas, muitas vacas. Ao invés de ele pegar de uma das suas muitas ovelhas, o que ele fez? Ele foi lá e pegou a cordeira do pobre, irmãos. Pegou a cordeira do pobre, matou, preparou a comida ali com essa cordeira e serviu ao viajante. Versículo 5. Irmãos, quando Davi ouviu isso, diz o texto que então o furor de Davi se acendeu, ficou com raiva, só de ouvir. Deixou nem Natã concluir a história. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem da parábola, hein? E disse: Natã, vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso, né? Davi disse para Natã: vive o Senhor, digno de morte, é o homem que fez isso. Acho que Davi esqueceu que aquilo ali era uma parábola, era apenas uma história. Ele ouviu como se fosse uma verdade. Então, irmãos, olha só, Davi tinha acabado de cometer um adultério e acabado de matar um homem inocente, mas agora ele está irado, porque um homem de uma história, de uma ficção, ok? Matou uma cordeira de um pobre. Então isso mostra que a natureza caída, depravada pelo pecado, faz o homem ficar cego e manifestar uma justiça que é hipócrita, que não é nem não podemos nem chamar de justiça, ou uma falsa justiça. E aqui Davi, ele vai se irar com um homem rico, que toma uma cordeira do pobre, né, sem se importar com uma justiça maior, por ter tirado a mulher do seu soldado e ainda ter tirado a vida do seu próprio soldado, que lutava em favor dele mesmo. Versículo 6. Aí o próprio Davi sentenciou esse homem rico, dizendo: pela cordeira que ele matou, ele tornará a dar
quadruplicado, porque ele fez tal coisa e porque ele não se compadeceu. Então Davi, na verdade, ele estava, se punindo, tá? Ele estava dando a si mesmo, ok? A sua condenação. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu, Davi, tu és o homem dessa história, e assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor, eu as te dei em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, eu te dei todo o reino, não só o reino de Hebrom, onde você começou a governar, mas eu também te dei todo o reino de Israel, todo o norte de Israel, te dei Israel inteira. E se isto é pouco, mais eu te acrescentaria tais e tais coisas, te daria muito mais se isso fosse pouco. Versículo 9. Porque, Deus falando pela boca de Natã, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. Querendo lembrar aqui, Davi, que não foi por generosidade, porque aos olhos do povo, Davi foi generoso. Urias morreu lá na batalha, a mulher ficou viúva, certo? Passou o luto, e Davi trouxe Batseba para o palácio. Ora, o pecado estava até então escondido, e pareceu aos olhos do povo que Davi estava sendo generoso. Generoso coisa nenhuma, irmãos, tá? Deus está falando aqui, tu tomou a mulher, de Urias, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Tu usou a espada do inimigo, por quem Urias estava lutando em favor de Israel, e você o matou com a espada do próprio inimigo de Israel. Se nós fôssemos comparar, irmãos, com os dias de hoje, seria mais ou menos o bandido que usa a farda de polícia, que o policial corrupto, ele é um bandido, que usa uma farda, ok? Que o Estado, que a população pagadora de impostos, paga o salário do policial, e confia a ele uma farda, porque ele fez um juramento de defender a população, e aí ele vai e faz negócios com bandidos, tá certo? Sabe o que ele está fazendo, irmãos? Ele está matando os próprios colegas. Ele está matando o povo que ele jurou defender. E foi isso, fazendo essa comparação, que Natã, Deus está falando pela boca aqui de Natã, que Davi fez, tá certo? Que ele usou a espada do inimigo para matar um soldado de Israel. É isso que ele está fazendo. Porque ele desprezou a palavra, e é assim que o pecado nasce no nosso coração, quando a gente despreza aqui, irmãos, a palavra. Irmão, irmã, não despreze a palavra. Segundo, quando ele fez mal diante dos olhos do Senhor. O que é isso? Consciência do pecado. Ele fez mal diante dos meus olhos. Ele sabia o que estava fazendo. Tá? Foi de maneira consciente. Não foi aquele pecado cometido de forma inconsciente, acidental. Não, não foi. Foi o pecado do transgressor, aquele que sabe o que está fazendo. Ok? E nós temos que fugir da transgressão, que é o pecado consciente. Ok? Então, esse fazer mal diante dos meus olhos quer dizer exatamente isso, tá? É o pecado consciente,
é aquele pecado da negligência que a gente comete quando a gente negligencia a nossa relação com o Pai. Continuando aqui, agora, pois, aí vem a sentença, né? De Deus, pela boca do profeta Natã, contra Davi. Não se apartará a espada jamais da tua casa, ok? Porque o pecado, ele afeta não só eu e você, mas ele afeta toda a nossa casa. O pecado traz consequências para toda a nossa família. E aí o texto vai dizer, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher, o pecado, né, não se apartará da tua casa. Versículo 11, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e os darei ao teu próximo, não darei a estranhos não, darei ao teu próximo. Mais tarde, um pouco mais à frente, nós vamos ver que esse próximo é o filho dele, chamado Absalão, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, perante a vista de todo mundo. Porque tu fizeste isso tudo em oculto, escondido. Mas eu, Deus falando, vou fazer este negócio perante todo Israel, perante o sol, para todo mundo ver. Aí nós vamos perguntar, irmãos, Deus é a favor de escândalos? Será que é isso? Deus vai mostrar o escândalo de Davi para todo mundo ver? Não, Deus não é a favor do escândalo. Mas Deus está mostrando aqui que o pecado tem consequências. E principalmente, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então Deus não vai ser leniente ao pecado de Davi de maneira nenhuma. Então as consequências virão, tudo será exposto, Davi vai sofrer muito, né? Deus ainda estará com ele, Deus não vai abandoná-lo de jeito nenhum, mas vai discipliná-lo de forma exemplar. A partir do versículo 13 vai dizer o seguinte, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Essa era uma característica, irmãos, de Davi. Ele não resistia quando confrontado no seu pecado. Essa era a diferença, por exemplo, entre Saul, que resistia, que fingia o arrependimento, e Davi, quando a ficha caía, né, quando confrontado com seu pecado, ele realmente se arrependia de verdade. Então ele afirmou, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado e por isso tu não morrerás. Olha que coisa maravilhosa, né? A Bíblia diz, se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, se for genuíno e verdadeiro, somente Ele sabe se é ou se não é, Ele é fiel para nos perdoar e não somente perdoar, mas para nos purificar, nos santificar, nos ajudar para que a gente não volte a cometer os mesmos velhos pecados. Amém, amados? Espero que você esteja acompanhando, sendo edificado. Esse é um capítulo aqui de Samuel e da Bíblia que nos edifica muito, que nos chama bastante atenção, ok? E merece, inclusive, um like, né? Merece um like, merece que você compartilhe, né, com outros irmãos, a sua família, seus amigos, né? E, inclusive, sente o dedo aí no sininho para você receber as notificações. Versículo 14 vai dizer assim, todavia, ó, o Senhor te perdoou, tu não vai morrer. Todavia, porquanto este feito, tu deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, que a Batseba engravidou, esse vai morrer. A criança não vai viver, porque todos vão saber que ela é fruto do adultério do rei, ok? E isso vai trazer vergonha a Israel,
e os inimigos vão blasfemar contra o Deus de Israel, que tem dado grandes vitórias a Davi, e eu não vou permitir que meu nome seja atrelado, associado às grandes vitórias que eu tenho dado a Davi, ok? E Davi fazendo essas coisas. Então, esta criança vai morrer. Versículo 15. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, gerou, deu a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, começou a orar, jejuar, orou e jejuou muito para que isso não acontecesse. Passou a noite toda prostrado sobre a terra, ali se humilhando perante Deus, para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus voltasse atrás. Mas, irmãos, versículo 17, os anciãos, inclusive lá da casa de Davi, se levantaram, foram até ele para tentar tirar ele daquele estado de humilhação que todos estavam vendo. Porém, ele não quis sair daquele estado de humilhação, tentou fazer ele comer pão, mas ele não quis comer. E sucedeu no versículo 18 que ao sétimo dia, a criança morreu durante uma semana inteira, irmão, semana inteira, tá? Quero lembrar que a Páscoa levava uma semana inteira de festas, mas aqui, felizmente, Davi passou uma semana inteira de sofrimento e dor, né? Sem comer direito, ele jejuando, chorando, lamentando a sua dor causada pelo pecado, um prazer, passageiro que lhe gerou dores e que vai gerar muitas outras dores que ainda hão de vir. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, ele não sabia, estava ali ainda orando. E eis que a criança, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, os servos, ali conversando, como nós vamos dizer para ele que a criança está morta? Ele vai se afligir mais ainda. Mas aí Davi percebeu que os servos falavam baixinho, e aí ele entendeu que a criança estava morta, versículo 19, pelo que disse Davi aos seus servos. A criança morreu? E eles disseram, está morta. E aí, versículo 20, Davi se levantou da terra, foi lá e se lavou, passou óleo, se ungiu, trocou aquelas roupas, entrou na casa do Senhor e adorou, irmãos. Adorou, inclusive deixou todo mundo assim, sem entender. Mas como sem entender? Porque ele não podia fazer mais nada, irmãos. Enquanto a criança estava viva, ele orava, ele jejuava, ele se humilhava, ele pranteava. Depois que a criança morreu, ele entendeu que já não podia mais fazer nada, a não ser adorar ao Senhor. Amém? Porque a adoração ela vem no espírito, do espírito, não é da alma. A alma está angustiada, mas ele em nenhum momento, amém? Ele está com raiva de Deus, ele reconhece que Deus é Deus, que o Senhor é o Senhor, de maneira que ele é um homem espiritual e sabe que Deus é digno de adoração. Amém? Tem pessoas que quando se entristecem não quer adorar, quando está angustiada não quer adorar, quando recebe uma notícia ruim não quer adorar, quando está com algum problema não quer adorar. Não. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, adore em todo o tempo. Foi isso que Davi fez. Então ele foi para a sua casa e foi lá e comeu pão, puseram pão, e como eu disse, os servos ficaram assim, sem entender. A criança estava viva, tu não comeu pão, agora que a criança morreu, você comeu pão? E aí, versículo 2, disse ele, enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, porque eu dizia para mim mesmo, quem sabe se Deus iria se compadecer de mim. Porém, agora que ela está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazer voltá-la? Não tenho como fazê-la voltar. Eu irei para ela, eu irei morrer um dia, porém ela não voltará para mim. Versículo 24. Então, depois de tudo isso, Davi foi lá agora consolar Batseba, agora, com sinceridade,
não tem mais nada em oculto, está tudo debaixo do sol, tudo sendo visto. Davi consolou de fato Batseba, sua mulher, e aí agora eles tiveram uma relação, né? Trouxe ela como, agora de fato, né? Legitimamente, vamos dizer assim, se deitou com ela, e ela gerou um outro filho, e chamou o seu nome de Salomão. Salomão, inclusive vai ser o próximo rei de Israel após a morte de Davi. E diz o texto, irmãos, olha que coisa linda, e o Senhor o amou. O Senhor amou aquele filho de Davi, porque agora sim está nascendo ali um descendente, fruto de uma relação legítima e não de um adultério. E encerrando, versículo 25, e enviou pela mão do profeta Natã, né, uma ordem de chamar Salomão pelo nome de Gedidias. Tá? Talvez você não soubesse disso, talvez sim, mas um dos nomes de Salomão, dado pelo Senhor, foi de Gedidias. Gedidias quer dizer amado de Yahvé. Yahvé é um dos nomes de Deus, né? Então, amado de Deus, ou querido de Deus. Então, amados, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: nem Davi arrastou corrente, e nem Deus também arrasta corrente. Quando há arrependimento verdadeiro e genuíno, o perdão também é verdadeiro. Amém? Então, pare de ficar carregando culpa de pecados pelos quais você já se arrependeu de verdade, pecados que você já confessou, pecados que você abandonou. Amém? Se isso aconteceu, então vira a página, segue em frente, coma o pão, se levante, amém? Lave o rosto, troque as vestes, se unja, amém, amado? E segue em frente, em nome do Senhor. E comece agora a tomar atitudes legítimas, porque Deus é com aqueles que se arrependem. Espero que esse estudo tenha te edificado, que Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Paz.